Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo, nós estamos no programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial, Astral TV, com reverberação nas minhas plataformas do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Hoje nós vamos falar sobre a transformação de profissionais da área da saúde em verdadeiros empreendedores de sucesso. Olha que tema fantástico! E para isso eu trouxe a doutora Adriana Mariano, da clínica Adri Mariano, para essa conversa que representa exatamente essa jornada, né? Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Que delícia! Olha que eu esperei para ela vir para cá para a gente poder conversar sobre isso, porque ela, além de dominar a técnica, ela ajuda a empreendedora também a desenvolver com visão de negócio, posicionamento e coragem, que nós estávamos falando nos bastidores, principalmente para construir uma marca que gere impacto real na vida das pessoas, né? Sabe que há uns anos atrás eu fui convidada pela uma das profissionais da Beauty Fair para dar aula de palestra sobre inteligência artificial para empreendedoras de clínica estética nas universidades. Então, foram 10 palestras em que eu falei sobre como a inteligência artificial pode ajudar. Bacana. E essa é uma área que cresce muito e muita gente já na universidade já tem clínica. Olha que Busca a bacana. universidade exatamente para isso, né? Empreender nessa área exige muito mais do que o conhecimento técnico, como a gente falou, né? Em que momento da sua carreira você percebeu que também precisava desenvolver habilidades e competências para a gestão de negócios, doutora Adriana? Bom, primeiro eu comecei num consultório, né, dentro de uma clínica, e aí foi expandindo. Depois de 10 anos trabalhando dentro de uma clínica, só com consultório, eu resolvi empreender. Né, eu lembro quando eu fui montar uma clínica, né? E eu tinha R$0.000 em caixa. Uau! É bom porque ela é muito sincera. Isso é fantástico. Aí eu fui adorei. pegar as chaves, né, com a proprietária, e ela tinha uma clínica veterinária, né? Ela estava alocando uma outra clínica que ela tinha para eu fazer meu espaço. E aí eu falei para ela que eu tava com medo, né, de empreender, né? Falei, nossa, tô com medo, agora eu vou ter uma clínica só minha. Ela falou assim, não sei você, mas eu tenho muita coragem. Então aí eu percebi que eu precisava me abastecer daquilo. Então eu falei assim, então vamos colocar a coragem aqui como primeiro passo. E fui, entendeu? E foi a primeira palavra que você me falou quando você chegou, né? Uhum. Empreender com coragem. Sobre o que nós vamos falar hoje? Empreender com coragem, né? A gente tem que colocar porque isso. isso você viveu na prática, né? Exatamente. E eu acredito que tenha sido muito desafiador para você abrir sua própria clínica, porque a gente vem montada em muitos sonhos, né? E os profissionais de saúde, eles também têm os seus sonhos, né? Quais são os maiores desafios que foram os maiores desafios que você enfrentou nesse início de jornada, que foram desafiadores no sentido de marcar para o resto da vida? Então, eu abri minha clínica foi em 2010, né, a minha primeira clínica. Então, eu passei, a fase mais difícil foi a pandemia, foi a mais difícil. A sua clínica é aqui em São Paulo? Isso, em Perdizes. Então, nessa fase que eu tive que fechar a clínica, eu tinha acabado de inaugurar uma nova clínica. Eu inaugurei ela mais ou menos em julho de 2019 e em março nós entramos na pandemia. Então, foi a fase mais difícil, né? Porque eu tinha feito toda aquela clínica linda, né? De 2 andares, tudo com arquitetura. E eu tive que fechar a clínica para poder cumprir com as regras da pandemia. Então, foi mais desafiador. A gente teve que mudar para o digital totalmente. Então, a gente começou com a nossa clínica especializada em emagrecimento. A gente começou a ajudar as pessoas a emagrecer de casa. Foi quando Deus me mostrou que eu teria que fazer sopas e sucos. Eu, formada, pós-graduada e tudo. Deus falou assim, você vai fazer sopas e sucos e vender na casa das pessoas para poder fazer desafios detox para elas conseguirem emagrecer de casa. Olha como é importante, perceba você que está em casa nos assistindo ou ouvindo pela rádio, como é importante a gente também seguir a nossa intuição e aquela voz que conversa com a gente o tempo todo, né? Se você não tivesse feito isso, hoje você não teria
todo esse background que você tem e talvez nem estivesse aqui contando a sua história, né? Sim, Porque as coisas mudam. E como foi para você começar a vender sopas e sucos para as pessoas detox? Então, no começo, eu nem sabia fazer um feijão, né? É sério, você não Não sabia sabia cozinhar? cozinhar. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Aí eu chamei minha mãe, que ela cozinha muito bem, né? Ela é filha de mineiro com italiano. Eu falei, mãe, vem aqui que Deus me fez um chamado aqui que eu vou ter que fazer sopas e entregar na casa das pessoas. E a gente fez muito, 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 muito sopa e suco, porque o Covid, os obesos viraram um grupo de risco, né? Então, a gente vendeu demais. Tinha semana que eu vendia 100 sopas na semana. Então, isso que, com esse grande desafio, né? Eu falo que nunca é problema, são desafios, né? Que aparecem na nossa vida. Eu consegui manter a minha clínica, pagar meus funcionários e ajudar mais pessoas a emagrecer, entendeu? E você entregava na casa das pessoas? Isso, era um kit, sabe? Que eu fazia com sopas, sucos e chás. E eu entregava na casa das pessoas. Então, você arregaçou as mangas para ajudar a sua mãe a fazer. E, Isso. além disso, você ainda precisou criar logística para poder colocar na casa das pessoas também. Isso, aí eu fazia um desafio de 5 dias e aí todo mundo emagrecia. E com isso a gente foi, depois do final dos 5 dias, aí eu vendia o tratamento de emagrecimento de 2 meses. Uau! Então foi a partir daí que eu fui se mantendo e crescendo, Isso é interessante, né? E olha como a gente, mais uma vez, precisa prestar atenção para a oportunidade do momento. Né? Exato, Porque se você simplesmente tivesse fechado a sua clínica e ficado em casa durante a pandemia, você não teria tido essa oportunidade de crescimento que você trouxe, né? Isso é fantástico. E como é que você se posicionou no mercado com autoridade no marketing digital para que as pessoas te conhecessem? Porque muitos especialistas, eles têm receio, têm vergonha de falar nos vídeos, têm medo de se posicionar. Como é que o Instagram contribuiu para que você pudesse chegar até essas pessoas? Então, no primeiro momento, eu fazia isso sozinha, de forma amadora, né? Mas eu consegui viralizar no TikTok com alguns vídeos que eu fiz. Aí eu comecei a ajudar as pessoas de Portugal, dos Estados Unidos a emagrecer, na época da pandemia. Aí depois eu fiquei um tempo sem rede social. E quando a gente fica sem, parece que a gente fica apagada do mundo, né? Que o mundo tá ali Quanto tempo foi esses nas 100 redes. mídias sociais? Mais ou menos uns 3 a 5 anos, vai. Tudo isso? É, Nossa, é muito é tempo, muito né? tempo, é. Para ficar fora. Isso, então eu fazia alguma Porque coisa aí ou você outra. precisa resgatar tudo aquilo que você tinha feito. Você até O comentou trabalho. muito bem, né? Você fica apagada. Na verdade, você precisa começar tudo de novo, né? Isso. E aí? Aí depois eu entendi que o mundo tá totalmente digital. E aí eu voltei a ficar à frente das redes sociais. Então eu contratei uma empresa de marketing. E aí sim, a partir de então, melhorou muito o meu posicionamento, minha entrega. As pessoas vêm pelo orgânico, mesmo sem patrocinar. Então, isso me aproximou mais do meu público. Então, a gente pode se comunicar melhor, falar sobre o que a gente sabe, os desafios que as pessoas enfrentam, a gente conhece bastante. Então, a rede social, ela leva a gente a lugares que a gente nem imagina, né? Uma das coisas é eu estar aqui com você. Ai, que delícia! Eu adorei conhecer você, porque você tem essa beleza limpa, clara, você tem uma docilidade para falar, que mostra que você vive muito em harmonia com você mesmo. Então, aquilo que você prega para as pessoas vale para você também. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente conhece profissionais que são completamente diferentes do que se mostram nas mídias sociais. E Sim. você não, você traz essa doçura e isso é muito gostoso Que de ver. ótimo. Continua assim, viu? Porque, Obrigada. você que está me ouvindo, você sabe bem sobre isso, né? Você está seguindo alguém no Instagram, você encontra com a pessoa pessoalmente e fala, nossa, não parece... Às vezes eu encontro com alguém no supermercado, meu marido fala, nossa, é tal pessoa, é atriz. Eu, às vezes, não reconheço, porque é tão diferente e você não. Você traz essa sua verdade. Encontrei a palavra que eu queria falar, Ai, que né? ótimo. A verdade, quando a gente leva ela para as mídias sociais, embora você tenha que roteirizar, se produzir, a verdade é a questão da genuinidade, né? Da essência ligada à sua missão e valores. Então, isso é muito Sim. importante, né? Obrigada. E você estava falando que você aprendeu com esse erro de ficar
5 anos longe das mídias sociais. Uhum. Na sua opinião, como que esses erros também acontecem com as pessoas que são os profissionais de saúde? Como é que esses erros, que se são cometidos, as pessoas podem fazer para melhorar quando elas estão começando a empreender no início? Ela arregaçou as mangas e falou, agora eu tenho coragem de empreender, eu vou fazer. Mas como é que ela começa? Então, a gente nunca pode pensar que vai ter um momento, um dia ideal, sabe? Então, a gente tem que ir com medo mesmo, né? Tem que enfrentar. Não adianta você querer estar tudo perfeito para você começar, né? Então, você precisa saber se comunicar. Então, a gente traz muita bagagem técnica, realmente, da faculdade, a gente estuda, e a gente, às vezes, não sabe comunicar isso. Então, quanto mais verdadeiro você for, mais você comunicar, não esperar estar tudo certo, tudo completo, aquela clínica dos sonhos, você não precisa ter isso, né? Você tem que perceber o que você faz bem e se especializar naquilo e pronto, que vai dar tudo certo. É bem assim. Que serviços ou produtos você oferece na sua clínica? Bom, hoje a nossa especialidade é emagrecimento. Então, a gente trabalha com os pacientes que estão precisando emagrecer. E também após emagrecimento, né? Se ficou com flacidez, né? Precisa rejuvenescer. Então, a gente trabalha o paciente como um todo. Como se manter magro, Porque não... que é muito importantíssimo. legal você falar isso. Porque não é só emagrecer 30 quilos e depois parar de fazer o regime, a dieta e nunca mais visitar a sua clínica, né? Então, precisa realmente de um acompanhamento, de poder entender como que está a sua saúde, fazer os exames, né, que são solicitados, porque são eles que vão identificar o que é que você precisa perder. Porque muitas vezes a pessoa ela está acima do peso, não porque ela come demais, às vezes ela tem alguma doença Isso, metabólica. metabólica que ela precisa cuidar, os hormônios estão desregulados, ela Exatamente. precisa regular os hormônios. Então, é importante, você tem esse acompanhamento também? Então, a gente tem antes, né, que é essa questão dos exames. A primeira consulta, a gente quer saber a vida inteira da pessoa, né, a rotina dela. E após, precisa de um apoio. A gente tem os grupos de apoio após emagrecimento. Porque aí que acontece os erros, né? Você já está magro, aí você quer se permitir o tempo inteiro. Põe né? o dia do lixo, né? E acha que Isso. esse dia pode valer o dia seguinte, o outro dia, né? E, na verdade, não. Precisa haver um controle, né? Exato. Claro que a gente fala muito em mudança de mindset quando a pessoa emagrece, né? Ela fez uma reeducação alimentar, ela mudou o mindset, mas é muito fácil nessa época cair no deslize ou então voltar a fazer o que fazia antes, né? Com certeza. No dia a dia sempre vão ter motivos para a gente voltar para trás, sabe? Ou é uma confraternização, você está ansiosa, ou está triste. A gente quer descontar na comida, mas a gente tem que entender quando que acontece isso, o gatilho, e como lidar com ele. Entendeu? Uma vez você entendendo isso, olha, eu sei quando eu passo por isso, eu quero comer esse daqui. Você já entendeu aquilo, então você vai trabalhar de forma que você não caia, entendeu? Então, o tempo inteiro a gente tem que ficar se monitorando. É desafiador, mas não é impossível. É engraçado que eu, quando estou muito ansiosa, eu perco totalmente a fome. Eu não consigo nem comer, é como se a comida nem entrasse. E muitas vezes eu presto atenção nisso, porque eu deixo de comer durante muitas horas. Aí eu falo assim, tudo bem, né? Eu estou fazendo jejum. Mas eu não me programei para aquilo, né? No dia anterior. Então, a gente também tem que se programar, porque é uma mudança que impacta tudo na vida da gente, né? A rotina do dia a dia, a pessoa que trabalha com a gente tem que preparar aquela comidinha para a gente comer de regime também, ou de dieta, né? Isso. A gente precisa de uma rede de apoio, né? Dentro de casa também, né? Você ter um dia para você organizar a sua semana também é muito importante. Então, para você ter uma vida saudável, não só emagrecer, né? Eu tenho um filho que tem diabetes. Então, a gente tem uma rotina, a gente fala assim, eu falo para ele assim, filho, você nasceu na família certa, sabe? Que delícia, quando ele que sorte a dele, né? Quando ele descobriu que tinha diabetes. Então, que idade ele tem? Ele tem 18 anos, né? Então, desde os 7 anos que ele foi desenvolvendo. E a gente foi segurando na alimentação, até o momento que ele teve que tomar medicação.
Mas a gente, então, em casa, a gente tem aquele dia que a gente cozinha, para a gente deixar programado para a semana, para você ter sempre em mãos frutas, legumes e verduras. Então, é um autocuidado. A gente nunca pode pensar que a questão de emagrecer, de ser saudável, é uma mutilação, sabe? Ai, eu sou obrigada, sabe aquela coisa? Não, é um autocuidado. Eu me amo, eu me cuido, eu presto atenção no que eu trago para mim, para minha vida, para minha alimentação, para minha mesa. A gente pensando dessa forma, como um autocuidado, é muito mais gostoso. É exatamente isso. E você falando, eu estava aqui lembrando, porque em casa nós temos esse estilo de vida mais saudável. Eu sou vegetariana, eu gosto muito da alimentação crudívora e meu marido sempre fala, né? Vamos ao supermercado comprar suas frutinhas, as Isso. verduras que você gosta, porque no dia seguinte, normalmente eu já vou deixar tudo lavado. Muitas vezes, se é no domingo ou no final de semana, ele me ajuda. Na segunda-feira, quando a moça que trabalha lá em casa chega, ela também me ajuda. Mas eu já vou deixando tudo mais ou menos encaminhado, congelado em saquinhos, para na hora de fazer também facilitar a vida dela, porque ela sabe o que eu gosto, que eu sou organizada com a comida. E eu sabendo que eu tenho aquilo em casa, fica mais fácil de eu comer depois de eu consumir, né? Porque aí eu escrevo na agendinha na frente da geladeira, né? Perfeito. O que eu preciso Tem comer, que ter em mas casa. tem que ter em casa. E também se a gente deixa as guloseimas em casa também é complicado. Que eu falo o seguinte, não deixe fácil o que é difícil para você. Então, se for para você é muito difícil ceder a um chocolate, a um bolo, uma bolacha, não deixe acesso. Entendeu? Às vezes a gente tem que esconder da gente mesmo. É, e os meus olhos, eles vão para aqueles bolos, para aquelas É, sobremesas recheadas, gostosas, né? Cada um tem gente que sente o cheiro de chocolate e já fica no desespero, né? O meu são os exato. docinhos, então realmente nunca tem doce em casa. Ah, Eu não então. faço, e só quando a gente vai à casa da minha mãe, à casa de parentes, à casa de amigos, é que é o dia que pode comer um docinho, um sorvete, mas a gente precisa cuidar da alimentação, Com né? certeza. E eu também descobri que ao longo do tempo a gente vai se intoxicando com aquela comida. Porque a gente Exatamente. come com recorrência aquela Uhum. comida e acaba inflamando o corpo, né? Inflama, exatamente. Nós fazemos na clínica essa questão das sopinhas, lembra? A gente continua com esse desafio de cinco Adoro. dias, que é um detox de 5 dias para a gente se limpar mesmo, desinflamar, dar um reset no nosso corpo. E funciona muito bem. E a própria questão, né, do detox, ele ajuda, o jejum ajuda também, né? Eu faço muito, adoro fazer o jejum. Claro que Sim, eu me programo antes com o que eu vou comer naquela semana para me desintoxicar, né? Mas eu lindo. me sinto muito bem e uma das coisas que me ajuda muito é a meditação. Ai, ótimo. Para que eu possa ter esse controle, não porque eu estou com fome, mas para que eu possa cumprir aquilo que eu preciso fazer, né? Porque Uhum. acho que uma das coisas que mais faz com que a gente desista das dietas é saber que o primeiro dia não cumpriu, o segundo dia, ou está fazendo tudo certinho num daqueles dias da semana. Ah, já que eu fiz hoje, É, então amanhã também posso fazer, né? a gente tem isso. Às vezes não vai ser perfeito o nosso dia, né? Vai ter uns deslizes, mas a gente tem o dia seguinte para a gente recomeçar sempre. E a questão da meditação é uma limpeza que a gente faz mental. A gente desintoxica também a nossa mente. Nossa mente ela está muito intoxicada, é muita informação. Então a questão da medicação é uma purificação mental que é bem gostoso também. E sabe que quando eu começo o meu dia com a meditação, eu faço 15, 20 minutos, mas aquilo já muda completamente, porque eu ponho as frequências que vão atuar naquele meu dia, ou para criatividade, ou para harmonia, ou para calma, mas eu já direciono na manhã como vai ser o meu dia. É muito mais fácil assim, né? Muito, muito. Tem gente que medita, tem gente que faz uma oração, né? Logo que começa. Então, a nossa energia, a nossa vibração começa diferente, né? Exatamente, né? A oração sempre me acompanha, mas a meditação ela vem na sequência. Você está falando sobre o que você vende e a gente está num mercado muito competitivo, né? Porque você começa a vender, você posta no Instagram, parece que no dia seguinte aparece todo, o algoritmo te traz isso, né? Todo Uhum. mundo que vende a mesma coisa que você, ele vai aparecer. Quais são as estratégias que você considera essenciais para uma clínica se destacar mais do que a outra? Primeira coisa é o acolhimento. Então, você escutar o paciente, a gente entender o que ele passa, ainda mais quando a gente trata de obeso, eles vêm com uma carga.
né, de bullying, às vezes. Eles têm uma carga de sofrimento. Mágoa, né, grande em relação às pessoas, ao que Exato, houve, de né? aceitação. Então, o acolhimento é muito importante. E uma coisa que eu vou falar assim para as pessoas que estão começando até a empreender nessa área, né? Tem que atender o paciente como fosse o primeiro dia sempre. Porque às vezes as pessoas esquecem disso, sabe? No primeiro dia você recebe com aquele calor, com aquele carinho, aquela atenção. Depois você vai esfriando aquela conexão com o paciente e tem que estar sempre ali do lado dele, acompanhando, acolhendo. O acolhimento tem que ser para todos os dias mesmo. Interessante você trazer isso, porque na correria do dia a dia, e na rotina, muitas pessoas se esquecem disso, né? O simples Uhum. fato de ir até a recepção, ou estar com a porta aberta para a pessoa já entrar, né? E um sorriso quando a pessoa entra, muda toda a percepção do paciente, né? Porque o paciente já está nervoso, né? E essa semana eu ouvi um termo que me chamou muita atenção, que é a ansiedade gerada pelo avental branco, né? Ou Ah, pela sim. roupa branca, né? Tem. Que a pessoa já fica com taquicardia, com pressão alta, só porque ela está vendo a pessoa vestida de branco, né? Então, o acolhimento, ele faz toda a diferença, né? Nesse recebimento, não só na clínica, como em qualquer outro lugar. Se tem uma empresa, você recebeu bem o seu cliente, ele vai voltar sempre, né? E a gente está chegando ao final desse bate-papo muito inspirador aqui, com muita motivação que você trouxe. Eu quero saber o que conselho, além desse que você já falou para quem está começando hoje, que conselho você deixa para os profissionais de saúde que sonham em empreender e que ainda tem medo de dar o primeiro passo? Bom, para pessoas, né, que estão começando agora, não esperar estar tudo perfeito. E para ela dar o melhor dela diante do que ela tem. Então, ela faz muito bem uma limpeza de pele. Seja muito boa nisso, sabe? Se especialize nisso. Ela faz muito bem uma massagem. Então, se especialize nisso. Faça bem isso. Porque não adianta você querer um mundo ideal, uma clínica maravilhosa, linda, chegar. Você precisa começar. Ter a coragem, começar, dar o seu melhor dentro das condições que você tem. Pronto, você vai ser uma ótima empreendedora. Que delícia de conversa, que delícia de assunto que nós tivemos hoje. E para você que deseja empreender na área da saúde, seguindo essas dicas, eu acredito que você já tem um direcionamento, né? Porque eu pude perceber na prática que muita gente na universidade ainda está muito perdido com relação ao que vai fazer. E empreender muitas vezes não é a primeira escolha. Exato. A pessoa não encontrou emprego, decide empreender porque precisa fazer alguma coisa, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Quero saber de você quais são as suas mídias sociais para as pessoas te encontrarem aqui em São Paulo. Meu Instagram é Clínica Adri Mariano. Pode falar meu celular? Claro, por favor. Meu celular é o 11 99 585 0949. Fica na região de Perdizes, em São Paulo, é isso? Isso. Vai ser um prazer receber todos vocês, conversar, entender o que vocês precisam, seus sonhos e tudo mais. E posso fazer uma coisa ousada? Se você falar que você ouviu essa entrevista aqui no Carreira e Suas Vozes, ela vai te dar um presente especial? Isso, um mimo. Ai, que delícia! Surprise! Isso é maravilhoso, adoro isso. E para você que está nos ouvindo, eu tenho a certeza de que que a gente encerra essa conversa hoje com uma sensação de missão cumprida, né? Porque você trouxe as coisas falando sobre construir com confiança, sobre desenvolver a sua visão estratégica, principalmente porque você passou na pele, né? Você viveu na prática tudo que você viveu. E a palavra-chave de hoje é? Coragem. Coragem, adorei isso. A trajetória da doutora Adriana Mariano nos mostra que realmente é possível unir propósito, cuidado com o paciente, crescimento sustentável sem esquecer da nossa missão e propósito de vida. Não é isso? Muito bom, muito então, bom. Muito obrigada pela sua presença. Querida. Adorei você aqui. Imagina. Quando tiver novidades, volte, por favor, para a gente poder conversar mais. Sim, adorei. Ai, que delícia. Isso é ótimo. Então, até o
próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Me siga nas redes sociais, @CláudiaCardillo Oficial, porque tem mais conteúdo legal por lá que vai impactar a sua vida também. Até o próximo episódio. Tchau!